nós vamos conversar com o ator e diretor William Vita. Ele é de Miradouro, Minas Gerais. Começou teatro com 11 anos, é formado em letras, português, inglês, literatura. Já fez mais de 129 peças, 25 novelas, 8 filmes, ganhou mais de 58 prêmios. Currículo bem extenso, né, William? Só falta ficar rico. Eu sempre falo isso porque é uma forma de você tentar puxar, né, para você essa vontade, mas é difícil, mas é complicado. Mas uma hora a gente consegue, né? Será? Consegue. Então a gente está tentando, graças a Deus, reza, né? Senhor, ilumina aqui isso que vai dar certo. E quando criança você era gago e tímido? Pois é, eu acho que a gente nunca deixa de ser tímido, né? Só que a gente tem aquela coisa, uns mais, outros menos, a gente vai diminuindo um pouco isso com o tempo. A verdade, né, ainda sou tímido, todo mundo é tímido, um grau maior, outro grau menor. E eu era extremamente gago, né? Hoje em dia é chamado de bullying, antigamente era de sacanagem, né? Tá de sacanagem comigo, hoje em dia tá com bullying, ficou bonito esse negócio. Mas eu não precisei entrar em terapia nenhuma e nada disso. O teatro foi quem modificou isso. A partir do momento que você está falando em público, que você está dando entrevista como agora, você vai brincando e meio que você vai relaxando. E por isso que eu sempre falo que a maior terapia que existe no mundo é fazer teatro. Faça teatro. Não adianta você ir para psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, tudo isso é legal, claro, bacana, mas o teatro tem tudo isso e mais um pouco, por isso que é bacana. Com certeza. Eu também comecei teatro por perder a timidez. Hoje mudei totalmente. Hoje é uma repórter, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que está aqui, isso é bom demais. Avisa isso ao banco, avisa que eu tenho dinheiro. Eu vou passar para este lado aqui também, que acho que vai ficar melhor. Né? E eu costumo dizer que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Me corrija se eu estiver errada. Quando você começou, você foi para ajudar um amigo a passar o texto. E aí você passou no teste e ele não. Você está sabendo de tudo mesmo, né? Ele estudou. Trabalho, né? Pois é, eu ia para um colégio de bicicleta. E aí o João Luiz, lembro como se fosse outro, no colégio Raja Gabaglia, em Campo Grande, que eu fiz ensino médio lá. E aí ele era o último dia para se fazer um teste para um negócio chamado teatro. E eu era muito novo, né? Eu fui para uma faculdade com 14 anos. Então, nessa época eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, ensino médio. E aí eu fui levar esse cara para a regional em Campo Grande, porque era o último dia, a gente saía às 5h30, o teste era até às 6, peguei a máquina e pedi carona, levei, o cara subiu, 5 minutos antes de acabar o teste, eu fiquei lá embaixo. E aí o diretor, não, sobe aí, vem pra cá, tal, que quando ele falou que não, aí é muito perigoso, pode perder a bicicleta. Aí eu resolvi subir. E aí ele me deu um texto para eu fazer um teste para esse negócio aí de teatro, porque não tinha ninguém para fazer com o João Luiz. Por um acaso, era um texto do Ariano Suassuna, chamado Alto da Compadecida, que é uma peça que eu já montei 8 vezes. E ele lia o Chicó e eu li o João Grilo. Quando veio a resposta do teste, eu passei e ele não. Foi uma frustração para a vida dele. E para mim também, que eu fiquei assim, não vou fazer com esse negócio que eu nunca vi, isso eu não tinha nem assistido a peça, não sabia. Minha família sempre foi humilde demais. Eu não sabia nem o que era fazer teatro. Mas resolvi, né, de graça, vamos lá. Tá. Meu pai era contra, minha mãe era contra, todo mundo era contra. E entrei, aí resolvi fazer, eu me lembro que era num salão de uma igreja em Anchieta. Não me pergunta como é que eu faço chegar lá hoje, que eu não sei. Mas eu consegui chegar de trem, pulando muro, aquelas coisinhas todas de quem tem que ir mesmo. Pulando muro e tal, chegando lá e andava pra caramba, isso sem os meus pais saberem, né? Porque a ideia era, eu vou estudar na casa de um amigo, ali mesmo, perto, mas nada, ia lá pra Anchieta. Quando voltava noite, eu apanhava pra caramba, então eu não podia falar que estava fazendo teatro. Mas enfim, aí tô aí, e aí essa historinha, tô aí até hoje, brincando. Quando a gente fala que as coisas precisam acontecer, eu digo para todo mundo que o primeiro passo é você fazer porque você ama. Né? Não vai fazer teatro porque eu vou ficar rico, eu vou ficar famoso. Não, eu faço na vida o que eu amo. Mesmo porque quem começa a fazer dessa forma e vê como que é a batalha, vê que não é tão fácil assim, a pessoa desiste. E você acaba tendo um prazo, né? A validade fica pequenininha. Quando a gente faz o que a gente ama, seja lá o que for na sua vida, eu dizia isso para os meus alunos de ensino médio até no Colégio Nossa Senhora do Rosário, em Campo Grande, que eu tenho sempre a honra de falar que eu dei aula lá, porque é a minha segunda casa e vai continuar sendo sempre. Seja lá o que você for fazer da sua vida, se você faz o que você ama, você vai fazer muito bem feito, e as pessoas vão te respeitar. E eu dizia até para as meninas,
pode fazer... Você gosta de fazer unha? Você manicura e você vai fazer tão bem, com tanta paixão, que vai ter fila na sua porta para marcar o horário para você fazer isso. E o teatro é a mesma coisa. Faça porque você ama, não porque você quer ser famoso, etc. E você olhando isso que aconteceu do teste com seu amigo, você vendo isso hoje em dia, você fala, ainda bem que aconteceu? Como que você pensa nisso? Ainda bem que aconteceu, porque eu não sei, eu acho que eu reuni tudo que os meus pais, a minha família queria que eu fizesse. Eu ia, a minha avó católica, ferrenha, que Deus a tem, me levava sempre à igreja, Nossa Senhora do Desterro, e à volta eu pegava um roupão da minha mãe, um roupão grandão, e reunia os amigos, eu era o padre. E ela jurava que eu ia ser padre. Mas nada, era porque ela, aí, quando ela gostava de me ver ali, ela pegava um pouquinho de Coca-Cola e com biscoito. Só tinha o momento da hóstia. O resto eu esqueci, o momento da hóstia tinha, e como nenhum dos meus amigos se confessaram, então só eu comia biscoito e tomava Coca-Cola. Aí vamos repetir a missa, daí então ela jurava que eu ia ser padre. Minha mãe queria que eu fosse médico, e eu não posso ver sangue porque eu desmaio. E meu pai queria que eu fosse engenheiro eletrônico. Né, longe. Aí eu resolvi reunir tudo isso e fui fazer teatro, pronto. Eu posso ser o que eles quiserem agora, escolhe aí. Exatamente. Só que eu foquei em bandido, não sei, eu não tenho cara de bandido, né? Você tocou em dois assuntos que eu ia te perguntar aqui. A primeira é sobre de vilão. Você sempre faz muito vilão. E o que você pensa sobre isso? Botaram esse estereótipo em você de vilão? Eu acho que eu não tenho cara disso, né? Mentira, tem. Aí eu falo para todo mundo que o facilitador é que eu só decoro o texto, né? A cara já veio pronta. Então eu acho que isso facilita. Eu ia fazer o final agora da novela. Meu que é que terminou agora? Alto Astral. Chegaram a me mandar o texto, eu dei o ok e tal. Aí infelizmente eu tive que ligar lá para a Globo, não deu para eu poder fazer, porque eu estava em Barra Mansa fazendo um workshop, aí teve um dia extra para a gente gravar lá. Para variar, foi aquele final em que o Tiago Lacerda está na cadeia, tal, depois ele foge, e aquele bandido está dentro. Para variar um pouquinho, né? Variar. Mas eu não me incomodo, não, eu gosto. Eu acho que já facilita. E são personagens que marcam, né? Tropa de Elite 2, por exemplo, nunca pensei em fazer o Tropa, e para mim foi um prazer, foi uma honra fazer o Aranha lá, e também era miliciano, aquelas coisas todas, Avenida Brasil, enfim. E várias outras novelas, eu gosto. Prefere vilão ou mocinho? O vilão, com certeza. Mocinho, eu acho que todo mundo né? Na vida a gente tenta ser mocinho 24 horas por dia, 100% mocinho. Então quando você pode jogar um outro lado, né? E olha que eu odeio arma, né? Eu gosto de ficar segurando arma, eu odeio, não gosto mesmo. Mas quando chega na hora, o quê? Mata os 500 de uma vezada só com um tiro. Garoto, o cara cai de mal, fica fácil. O Fagundes é que fala isso. A gente fez uma vez um carga pesada, tem até foto por aí. Aí eu estou parado, a espreito, o Fagundes e o Estênio vão passando. Quando eles olham para mim, eles levam um susto e tal. Aí me perguntam, aí tem um texto lá. Aí no ensaio ficava me sacaneando. Quando ele passava, olhava para mim, ele... Ô Vitor, vamos fazer a cara mais bonitinha aí, porque assim já dá susto. Aí você fica essa cara com esse trabuco aí, eu não sabia se eu falava obrigado Fagundes ou vai a merda Fagundes. Né? Mas era um elogio de alguma forma. Mas é isso, a cara já veio pronta. E você comentou de quando você dava aula. O que te fez largar o magistério para investir mesmo na carreira de ator? Eu não sei. Não sei, faço a mínima ideia. A minha vida é muito de... Por mais que eu seja do signo de Touro, né? Aquela coisa que dizem que os pés no chão você tem que ter e tal. Mas eu sou muito por instinto, eu sou muito Deus. Meio que Deus quis assim, vamos embora, vamos fazer. E eu adorava dar aula, sabe? Eu acho que eu era um dos poucos professores que falava besteira com os alunos dentro de sala e xingava os alunos, aplaudiam, porque eles sabiam que era de brincadeira, sabe? Era uma troca, só isso, não era ofensivo de momento nenhum. Você vê que 20 anos depois tem um aluno seu aqui, né? Pois e se eu chegava para os meus alunos, vai merda, fulano, pessoal, vamos lá, vem cá, o nosso Vasco aqui, então eu brincava. Essa brincadeira, na verdade, eu sempre usei o magistério como palco, né? Eu atuava o tempo todo, até que ali a gente criou festival de videoclipe, um festival de poemas que a gente tinha lá no Rosário. A gente criava sempre peças antes, momentos que falavam daquele poema. Os alunos, quando iam declamar um poema, não pegavam um papelzinho, não, esqueça isso aqui, decora, agora vamos...
encenar isso aí, pegava outros para fazer cena. E eu sempre quis levar a linguagem do teatro, cinema, televisão para isso. Tanto que no festival de videoclipe que a gente criou com o ensino médio, veio a Oxford, de Londres, o enviado aqui para o Brasil, foi até o Rosário para me entrevistar. Que história era essa de botar os alunos para fazerem videoclipes? E depois a gente criou um festival disso na Lona Cultural Elza Osborne. E eu resolvi comprar prêmio para todo mundo, melhor atriz, melhor isso, melhor que o outro. Então, e lotava até lá. Eu também na educação fazendo teatro. Então, para mim, sempre foi um grande palco, só que é um palco da vida, né? Você tem que ter o respeito, o carinho com todo mundo. Eu acho que isso a gente tinha uma troca muito bacana. E graças a Deus por isso que em Face, Twitter, etc., tem 500 mil alunos aí que ainda falam, pô, e lembro de musiquinhas que eu funava, músicas que eu gostava para eles. Gostava de funk, nada de funk. Vai Bee Gees, vai Bon Jovi, Guns N' Roses. Mas hoje em dia eles me agradecem. Né? Hoje me agradecem. Bom, não tem, né? não tem mais, vai Gramurosa, não, porque eles gostavam. O Pedro Ivo, inclusive, era um que dançava até o chão, Gramurosa, agora não dança mais, graças a Deus. Né? O Pedro Ivo, para quem acompanha aqui o canal e vê minhas sketches, é o meu marido, que participa, está aqui, foi o aluno do Vita. Fala baixo, não fala tão alto assim não, mas é porque a gente tinha quase a mesma idade. Né? Tinha quase a mesma idade também. Mas eu comecei a dar aula lá com 18 anos. É sério, no dia 2 de maio, tinha acabado de fazer 18 anos. Eu comecei a dar aula para os pentelinhos lá, dando aula de artes cênicas. Foi muito bacana. E Pedro Ivo também era meu aluno. Então a gente era quase da mesma idade. Porque ele, assim, né? na terceira ou quarta série primária, ele tinha lá uns 15, 16 anos. Mentira. E como surgiu... Voltamos aos comerciais agora, estávamos no comercial. Voltamos. 3, 2, 1, valendo. E como surgiu a ideia de criar a Academia de Atores? Não sei se foi a necessidade ou o que houve, mas quando eu pedi demissão de todas as escolas e faculdades que eu dava aula, aí eu me vi em Copacabana, na época eu morava lá, olhando para o teto e sem fazer absolutamente nada. E cada colégio ou cada faculdade que eu pedia para ser mandado embora, o que é? Você tem outro emprego? O que é? A Globo? Não tinha nada, não tinha absolutamente nada mesmo. E aí me veio a ideia de, deixa eu reunir essa galera que quer fazer teatro, vamos começar a fazer. E havia uma salinha ali próximo, ali em Copa mesmo, e aluguei aquilo lá e a gente começou a dar aula, meio que reúne aqui os amigos para a gente fazer alguma coisa. Isso foi há 8 anos atrás, exatamente 8 anos. Assim que eu saí, parei de dar aula, eu abri lá. E rolou o prazer de estar fazendo isso. Se hoje nós temos essas 3 unidades, a gente tem, graças a Deus, um respeito no mercado, a gente tem parceria com as emissoras e com produtores de elenco, porque foi primeiro pelo carinho, pela vontade de se fazer alguma coisa, e não pela necessidade de se ter dinheiro, alguma coisa assim. Hoje é domingo, estamos aqui para ter aula até quando Deus quiser, e todo domingo estou eu aqui dando aula. E eu não vejo essa coisa de, meu Deus, domingo eu tenho que estar em casa, não, meu Deus, domingo eu tenho que estar me divertindo, e a minha diversão é isso aqui. É uma loucura falar isso, né? Mas é muito bom. Como é o Vita quando não está atuando e nem dirigindo? Uma pessoa chata pra caramba, chata, porque eu trabalho 24 horas, eu digo que eu sou workaholic, e se eu não estou fazendo nada, eu tenho que arrumar alguma coisa para poder fazer. Então eu sou chato comigo mesmo, né? Eu não consigo ficar um dia sequer, quando tem feriado de quê? De quem? Pra quem é feriado? Vamos arrumar uma coisa para fazer, né? Aí, gente, o workshop é onde? Manaus, o workshop em São Luís, deixa eu fazer algum trabalho. Eu não consigo, eu sou hiperativo ao extremo. Durmo pouco, 4 horas para mim já é bacana, chega, né? 4 horas já é muito, depois eu vou morrer, vou dormir pra caramba. Então, quanto menos eu dormir melhor, quanto mais eu escrever, ou ensaiar, ou gravar, ou estudar texto, eu vivo assim. A minha vida é 24 horas por dia assim. E o máximo que eu faço é acaba de gravação, reunir os amigos, vamos tomar um chopp ou assistir um jogo do nosso Vasco. Eu, você e Pedro Ivo. Vamos assistir o jogo do nosso do Vasco. Do Flamengo contra o Vasco, né? A gente ganhou, fácil, mole, fácil, de perto, mas enfim. E aí a minha diversão é essa, vamos tomar um chopp e aí o papo é o quê? Teatro, né? Danilo sabe disso, o Gutenberg sabe disso, os meus amigos estão sempre próximos, a gente não consegue ficar
5 minutos. Claro, fala besteira aqui, sacaneia, dá crise de riso, daqui a pouco tem uma peça, tá aí, ferrou. Volta pro... A nossa vida é essa. E é muito bacana. Muito. Quero viver eu vou viver até os 132 anos. Até lá eu quero estar fazendo. vai viver até os 132. 132 Já decidiu isso aí? Já, não, mas isso é sério. Ah, é? E vai continuar atuando até 132? Não, aí chega, eu acho que eu vou parar. Vai parar antes? Porque eu acho que eu, sei lá, acho que eu vou ter mais saco para isso não. Mas já que você não gosta de parar, você está sempre em movimento, parando de atuar até os 132, você vai fazer o quê? Eu vou assistir tudo que eu fiz na minha vida. Como é muita coisa, vai ficar meio muito tempo. Tá bom, deixa eu viver isso aí, o resto é resto. Vida que segue. Importante a gente viver. E o que você ainda não fez na sua carreira que você tem vontade de fazer? Pois é, teve uma vez uma repórter do Globo, e aí a gente falou, e teve um ping-pong de cor, azul, time, Vasco, não sei o quê, cidade, Rio de Janeiro, aquela coisa, sonho. E aí eu empaquei, tem que ser rápido, tem que ser, não sei, nenhum. Como nenhum? Peraí, não, então para. Como nenhum? Todo mundo que vive tem que ter sonho. O homem, se não tem sonho, não vive. Eu falei, então, morri, bota aí, morri, porque eu não tenho. Porque eu imagino o seguinte, se eu estou aqui numa escala, sei lá, de 0 a 100, se eu estou aqui e eu quero chegar aqui a 100, se em um ano eu subir um degrau, eu fico, pô, só um degrau, então eu começo a lamentar. Mas se eu não tenho esse 100 aqui, eu não tenho, como você falou, por que você não fez ainda da vida? Se eu não me interessa o que eu fiz, o que eu vou fazer ainda, um degrau é uma conquista. Então eu celebro cada ano como uma grande conquista, seja lá se foi um degrau, se foi 10, porque eu não sei aonde eu vou chegar ou aonde eu quero chegar. Eu quero apenas viver. Opa, consegui, que bacana, que legal. Seja lá um amigo. A conquista de um amigo. Esse ano eu conquistei, caramba, que bacana, mas eu queria ter 100, só que eu tive um. E aí, esse um não presta, não valeu? Não valeu, valeu pra caramba. Sabe, então eu não tenho essa coisa de o que eu quero ser, o que eu vou ser. Eu quero ser feliz. A felicidade para mim encontra em coisas pequenininhas. Um café, por exemplo. Então, dá para pegar um café para mim? Pedro Ivo, deixa ele entrar aqui agora. Lá, Pedro Ivo vai entrar aqui. Pô, por favor, querido. Tá chato, hein? Virou assistente. Pega o cafezinho na adoçante que eu tô gordo. Deus me livre eu ficar que nem você. Gordo? Deus. Ele tem forma. Forma de quê? Tá bom, mas a gente depois conversa. E qual trabalho você acha que foi o marco da sua carreira? Difícil falar. Difícil falar porque eu gostei muito de fazer. Um dos últimos agora foi Avenida Brasil, foi muito bacana. Império, eu fiz o iniciozinho da novela. O Delegado, foi muito bacana. Mas é como se eu tivesse vários filhos. E aí? Qual é o filho melhor? Não tem. Até porque cada trabalho é um processo novo. Estou com 2 peças agora, na verdade eu estou com 4 peças, ensaiando 2 e 2, que a gente está aí. 3 curtas-metragens para eu poder fazer, um longa agora, que é a produção de Portugal com Brasil, e com atores americanos. Eu vou fazer o Delegado Otton, aqui do Brasil sou eu, Chico Dias, enfim, então para cada um é como se fosse uma expectativa nova, como se fosse um trabalho novo, que para mim é um prazer enorme. Claro que você encontra, vamos falar de sucesso. Eu tive a honra de fazer o Tropa de Elite 2, que eu fiz o Aranha, vai entrar agora aqui meu café com Pedro. Muito obrigado, querido. Você realmente é fera. Obrigado. Quando eu fiz o Tropa 2, recorde, né, ainda é o filme mais assistido no país, o mais de lucro e tudo mais, então, filme mais assistido, recorde, beleza. E na mesma época, Avenida Brasil, eu fazia o Ramon lá, o marido da Suelen, para variar, bandido, batia, tá, as coisas, que também foi a novela que marcou a Rede Globo de televisão. Inclusive o João Emanuel Carneiro, que é um autor, um grande ator, que eu tive a honra de fazer a favorita também dele, volta agora, esse final desse ano, início do outro, com outra novela vindo arrebentando. Então são 2 assim que eu destaco, mas teve Beleza Pura, Páginas da Vida, trabalhar com o Manuel Carlos é muito bacana, na Record, Rei Davi, agora devo fazer os 10 Mandamentos, enfim, mas ninguém me lembra porque barba, bigode, então peruca, só fica aqui. Aí esse cara é mal, Fiz Abaddon agora, Mandacaru na Rede Manchete de televisão.
Lá para Maricá foi muito bom, fiz o Soldado Pessoa. Tá vendo como é que eu lembro de tudo? Sou bom nisso. É isso. Memória muito boa. E para finalizar, o que você diria para quem está começando a carreira? Não comece. A verdade é essa. Não... Porque quando a gente começa a partir de hoje eu sou ator, a partir de hoje eu sou atriz. Você não decidiu quando é que você ia viver, sabe? Então, quando eu falo que a gente tem que fazer, porque é uma paixão, amor acima de tudo, é muito por aí, sabe? A gente tem uma galera que agora, Barra Mansa, quer dizer, se despencou lá de Barra Mansa para vir para cá, para fazer uma aula, para gravar uma cena. Não comece, continue, faça, viva. Na verdade, o teatro é uma extensão da nossa vida. A gente não tem essa coisa do amanhã eu paro de viver. Então amanhã você não para de fazer teatro. Você está atuando o tempo todo. Até o papo que você tem com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu amigo, é um grande teatro que você está fazendo, que é o teatro da própria vida. E quando a gente faz teatro, eu tenho que olhar na cara de cada um quando diz, será que eu tenho jeito para ser ator ou atriz? Não existe resposta para isso. Eu acho que a melhor pergunta é, será que eu sou feliz fazendo isso? E essa pergunta você tem que fazer aqui dentro a você. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Adoro o magistério, etc., mas a repetição era que me deixava angustiado. E na nossa profissão de teatro, cinema, televisão, cada dia você está fazendo uma coisa diferente, está gravando um lugar diferente, está gravando um texto diferente. Então não há uma repetição. Então o que eu digo para todo mundo é, você tem que amar, você tem que ter paixão. O que vai ter de gente contra, nossa, vai ter gente que, você não vai fazer sucesso, isso é besteira, vai arrumar um emprego para você ganhar um salário mínimo, que aí você vai ter um dinheiro no final do mês, aí você vai pegar esse salário mínimo, gastar mais uns 10 para terapia, para psicólogo, para remédio, etc. E o teatro não deixa você ter isso. O teatro te dá prazer, eu digo as artes cênicas, te dá prazer, te dá satisfação, te dá amigos, né? Te dá vida, é isso. Acho que é por isso que eu nunca tive dor de cabeça, não uso remédio para nada, durmo 4 horas por dia, tomo café pra caramba e não preciso de nada disso. Lá em casa você não vai encontrar um remédio. Tem remédio para isso? Não tem. E não tenho plano de saúde também não. Para quê? Não preciso, eu faço teatro. Valeu, obrigado. Ótimo. Muito boa essa. Então é isso, muito obrigada. Obrigado a você. Muita merda. Valeu. Gente, merda pra vocês. Até uma próxima vez, quando quiser, tô aqui. Obrigadão. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.